crise de 29 foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Este período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego. O dia 24 de outubro de 1929 é considerado popularmente o início da Grande Depressão, mas a produção industrial americana já havia começado a cair a partir de julho do mesmo ano, causando um período de leve recessão econômica que se estendeu até 24 de outubro, quando valores de ações na Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente, desencadeando a Quinta-feira Negra. Outros países, além dos Estados Unidos, que foram duramente atingidos pela Grande Depressão foram a Alemanha, a Austrália, França, Itália, outros Países Baixos, o Reino Unido e especialmente o Canadá. Praticamente não houve nenhum abalo na União Soviética, que, tratando-se de uma economia socialista, estava economicamente e politicamente fechada para o mundo capitalista. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se devastados, com a economia enfraquecida e com forte retração de consumo, que abalou a economia mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, lucrou com a exportação de alimentos e produtos industrializados aos países aliados no período pós-guerra. Como resultado disso, entre 1918 e 1928, a produção norte-americana cresceu de forma incrível. A prosperidade econômica gerou o chamado American Way of Life, modo de vida americano. Havia emprego, os preços caíam, a agricultura produzia muito e o consumo era incentivado pela expansão do crédito e pelo parcelamento do pagamento de mercadorias. Porém, a economia europeia posteriormente se restabeleceu e passou a importar cada vez mais dos Estados Unidos. Durante décadas, essa foi a teoria mais aceita para a causa da grande crise. Porém, em contrapartida, economistas, historiadores e cientistas têm criado diversas outras teorias para a causa, com surpreendente pouco consenso. Um outro aspecto que vem sendo apontado como uma das possíveis causas da crise nos anos 30 é o da superprodução, causada pelos grandes ganhos de produtividade industrial obtidos com os benefícios tecnológicos do Taylorismo. Tanto Ford quanto Keynes já vinham há tempos alertando, sem serem ouvidos, que a aceleração dos ganhos de produtividade provocada pela revolução taylorista levaria a uma gigantesca crise de superprodução se não fosse encontrada uma contrapartida em uma revolução paralela do lado da demanda, que permitisse a redistribuição dos ganhos de produtividade causados pelo taylorismo, de forma que houvesse redistribuição dessa nova renda gerada, para dirigi-la ao consumo. A pobreza e o desemprego cresceram muito em razão da crise de 1929. Por isso, a maior parte da população dos países mais afetados pela Grande Depressão cortaram todo e qualquer tipo de gasto considerado supérfluo, agravando os efeitos da recessão na economia desses países. Por causa da Grande Depressão, milhões de pessoas nas cidades perderam seus empregos, nos países mais atingidos pela recessão. Algumas pessoas e famílias sem fonte de renda mudaram-se para a residência de parentes quando perdiam suas residências. A maioria dessas famílias, porém, instalou-se em favelas, que eram abrigos rústicos feitos com telas de metais, madeira, papelão, tornaram-se comuns em áreas vadias das grandes cidades dos países mais atingidos. As condições de vida nestas favelas eram precárias. A indústria agropecuária de diversos países, especialmente nos Estados Unidos e Canadá, foi duramente atingida pela Grande Depressão. Nos Estados Unidos, muitos fazendeiros endividaram-se pesadamente e vários foram forçados a cederem suas terras para instituições bancárias. Na Califórnia, no centro-norte dos Estados Unidos e no centro-oeste do Canadá, grandes períodos de seca, invernos rigorosos e prestes a agravarem a recessão econômica já existentes nessas regiões. Muitos dos jovens das áreas rurais abandonaram suas fazendas, suas famílias e buscaram a sorte nas cidades.
Os chefes de Estado e outras pessoas importantes dos países atingidos passaram a ser frequentemente considerados diretamente culpados pelo início da Grande Depressão por muitos da população atingida pela recessão. Nem todas as pessoas sofreram igualmente com a Grande Depressão. Para pessoas que conseguiram manter seus empregos, mesmo nos países mais afetados pela recessão, ou que dispunham de uma poupança considerável, o padrão de vida não mudou muito, apesar que muitos trabalhadores sofreram de cortes consideráveis em seus salários. A deflação fez com que os preços de produtos em gerais caíssem drasticamente. Ao longo da Grande Depressão, os preços da maioria dos produtos de consumo manteve-se muito baixo nos países mais afetados. Por outro lado, muitos afro-americanos nos Estados Unidos não conseguiam emprego, especialmente no sul americano, por causa da discriminação racial. Empregos eram dados primeiramente aos brancos. Por isto, em todos os Estados Unidos, a taxa de desemprego entre a população afro-americana foi muito maior do que a população branca. Mulheres com famílias para sustentar também dificilmente encontravam empregos, uma vez que a prioridade era dada para trabalhadores de sexo masculino e que a discriminação contra mulheres trabalhadoras aumentou. Com a queda da Bolsa de Valores em Nova York de 1929, bancos e investidores perderam grandes somas em dinheiro. A situação dos bancos era agravada pelo fato que muitos desses bancos haviam emprestado grandes somas de dinheiro a fazendeiros. Porém, estes fazendeiros tornaram-se incapazes de pagar suas dívidas. Isso causou queda dos lucros dessas instituições financeiras. Pessoas que utilizavam de bancos, temendo uma possível falência destes, removeram os seus fundos. Assim, várias instituições bancárias foram fechadas. Em 17 de maio de 1930, o presidente americano Herbert Hoover pedira ao Congresso uma diminuição nos impostos, mas o Congresso, ao invés disso, votou a favor do aumento dos impostos. As taxas de desemprego teve um aumento de 16% de 1930 a 1933. Com menos bancos, menos fundos disponíveis, fazendo a produção de materiais como automóveis e aços, entre outros, cair bastante. As pessoas que não ficaram desempregadas tiveram seus salários reduzidos. Um outro grande problema foi o excesso de produção nos setores agropecuários, que barateou os preços dessas mercadorias, levando à falência dos fazendeiros, que já estavam devendo para os bancos.